Olá! Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa live muito especial da noite de hoje. Dá uns minutinhos aí pro Instagram notificar vocês. O pessoal já começou a entrar. Elô, tudo bom? Vivian, Anne, boa noite pessoal. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Hoje é uma live muito especial com uma pessoa muito querida e que vai agregar muito aqui pra gente. Que a gente vai fazer, eu convidei o Dr. Marcelo Danuca Love, Dr. Danuca, para falar pra gente sobre emoções e crianças, né? Atendendo a uma demanda frequente de vocês, né? Que eu sempre recebo pedidos de livros sobre emoções, né? Se eu recomendo, se eu não recomendo. Quem me segue há mais tempo sabe que eu não costumo recomendar esses livros. E muita gente não entende por quê, né? Mas por que a Marcela não gosta desses livros de emoções, gente? São tão bons, tão bem intencionados. Então, hoje eu trouxe uma pessoa que tem propriedade para falar sobre o assunto. E, inclusive, eu já adiantei minha conversa com ele, a gente teve uma conversa muito legal antes dessa live. E a gente pensa no mesmo sentido, só que o Dr. Marcelo esclareceu bastante coisa para mim e eu tenho certeza que vai esclarecer para vocês também. Tá? Então, essa live nasceu desse desejo, né, dessa demanda que existe aqui no meu Instagram de livros sobre emoções. E vocês sabem que eu sempre fui muito resistente a indicar esse tipo de livro e hoje vai ficar bem claro por quê. E o Dr. Marcelo vai falar pra gente então sobre o que a gente pode esperar de uma educação emocional, de uma gestão emocional, especialmente de crianças pequenas. A gente está falando aqui de crianças pequenas, né? Vocês sabem que existe uma onda de livros sobre esse assunto que surgiu nos últimos anos, né? Realmente uma febre. Então, os dois livros mais famosos, best-sellers inclusive, são esses dois aqui, vocês já devem conhecer, O Monstro das Cores e O Emocionário. Tem muitos outros, né? Mas esses dois aqui são os principais, sempre mencionados aí. E muitos pais recorrem a esses livros como uma forma de educar emocionalmente, ou tentar educar emocionalmente as crianças, né? Porque se a criança souber os nomes das emoções e souber mais ou menos como elas se manifestam, ela vai conseguir saber o que se passa dentro de si, vai conseguir dizer o que ela está sentindo e assim vai ser mais senhora de si, senhora dos seus sentimentos, né? Uma expressão que está muito em voga é a gestão emocional mesmo. E hoje a gente vai conversar sobre isso. Então, isso é assim mesmo? Isso funciona? Será que esses livros ajudam? Será que esses livros não estão prometendo muito? Será que esses livros são bem feitos, né? Que essa sempre foi a minha objeção, minha primeira objeção quanto a esses livros. Já começa pelo tipo de classificação que eles fazem de emoções e, enfim, a gente vai falar sobre tudo isso hoje, tá? O Dr. Marcelo já entrou. Legal, já vou aceitar aqui. Nuca, tudo bom? Eita, caiu. Vamos ver, ele deve pedir para entrar de novo. Vamos aguardar. Gente, essa live vai ser muito boa, viu? Não é por nada não, mas a conversa que eu já tive com ele antes da live foi fantástica. Deu algum probleminha lá, mas ele deve pedir para entrar novamente, tá bom? Eu vou mostrar esses livros aqui por dentro, eu só quero esperar o Dr. Marcelo entrar, que aí ele vê também. Ele já viu, mas enfim, eu prefiro esperar ele entrar pra gente falar desses livros um pouquinho, tá bom? Vamos ver. Aceitei. Doutor Marcelo, me ouve bem?
Muito bem, Marcela. Boa noite, doutor Marcelo. Tudo bom? Tudo ótimo. É um prazer estar aqui na sua casa virtual. Prazer é todo meu. Inclusive, eu quero te agradecer muito por ter aceitado o convite. Fiquei muito feliz. Eu acompanho o seu trabalho aqui, acho muito bom e, inclusive, muito, além de esclarecedor, muito sincero, né? A gente vê realmente que tem muito de experiência vivida mesmo, né? Em tudo que você faz aqui. Então, acho que vai poder agregar muito aí para os pais, para as mães e acho que essa Que live vai ser bacana, muito boa. Marcela. Olha, uma das minhas características é a sinceridade, né? Com muita dor no coração, eu tenho que falar que eu não te conhecia. E depois que você entrou em contato comigo, vi o teu trabalho, fiquei encantado, verdadeiramente encantado. Parabéns, eu dei uma olhada em tudo que você está produzindo, em tudo que você está ofertando, né? E é belíssimo, né? É algo extremamente necessário nos dias atuais. Ontem eu fiz uma live com uma conterrânea tua, com a Lara, Sim, a Lara, né? A Larinha, né? Ela falou muito querida, bem de você, falou minha conterrânea querida, querida demais. competentíssima, A gente se vê né? na missa. É, muito bacana. E a gente abordou uma temática que flerta muitíssimo com o teu trabalho, né? Mas isso é papo para uma outra ocasião, né? Mas que Uhum. bacana, né? Parece que colocam alguma coisa lá na água de Goiânia que sai pessoas incríveis, né? Muito bom, Ah, muito pois bom. É um é. prazer estar aqui. O prazer é todo meu. E, doutor Marcelo, eu queria que você se apresentasse primeiro para o público, porque muitos pode ser que não te conheçam. E, inclusive, eu queria, pessoal, que vocês conhecessem o curso que está aberto agora, do doutor Marcelo, sobre comunicação entre pais e filhos. E, doutor, pode fazer a propaganda aí, porque é coisa boa. Mas só dar uma contextualizada, assim, do seu trabalho, para o pessoal te Que conhecer bacana. melhor. Bom, eu tenho uma formação muito variada e muito ampla, né? Eu gosto de brincar que eu sou um esquizofrênico, né? Eu bebi em várias áreas, mas hoje eu sou um profissional do comportamento humano, né? Eu trabalho como psicoterapeuta, trabalho com filosofia clínica, né? A minha última formação acadêmica foi um doutorado que eu fiz há uns 20 anos, lá na antiga Escola Paulista de Medicina, um doutorado em psicobiologia, que é a união da biologia com a psicologia, né? Mas, basicamente, eu trabalho hoje atendendo famílias, atendendo pessoas, utilizando como prática terapêutica a filosofia aplicada à clínica, orientação filosófica para famílias, né? E eu tenho um curso também de formação longo, né? Muito longo, que é um curso em formação em filosofia integral aplicada à clínica e orientação filosófica. Está na 20ª, vai abrir agora a 25ª turma, né? E ontem ou antes de ontem, acho que foi antes de ontem, eu lancei o meu primeiro produto digital, né? Eu estou aqui no Instagram fazendo um trabalho de formiguinha, vai fazer 3 anos, mas ontem a gente abriu o carrinho para um curso que eu acho muito bacana e muito necessário, que é a comunicação efetiva para pais e filhos, mas acaba valendo para casais. Eu falo muito dos ruídos que existem, principalmente por causa de falta de cuidado e de conhecimento do potencial da nossa língua. Aliás, a educação Uhum. emocional, né, que tanto se fala, ela passa muito pela questão de nós olharmos para nós e perguntarmos: será que eu sei falar? Será que eu sei me comunicar? Né? Uhum. Porque assim, a gente estuda para tudo, mas para isso não. Até porque a fala é natural para nós. Uhum. Ninguém foi ensinado a falar, né? Uhum. A gente foi ensinado a escrever, né? A ler. Nós não somos seres naturalmente escritores, Falar e naturalmente ouvir, né? leitores. A gente Exatamente. não aprende. Dá a impressão Ninguém, que todo ninguém mundo nos sabe ensinou. fazer isso perfeitamente. É. E daí é um curso muito bacana, né? Um curso de 7 horas e que passa pela neurobiologia da linguagem, passa sobre atos da fala, sobre a falta de cuidado que pode gerar conflitos, né? Para quem quiser saber um pouquinho mais, lá no meu Instagram, né, tem várias postagens recentes, né? A gente está com o Uhum. carrinho aberto, vai permanecer uma semana. E o link na bio. Né? O link na bio. Perfeito. Quem quiser dar uma olhadinha lá, eu E, agradeço, vai ser Marcelo, muito bacana. A gente fez com muito carinho. serve para pais de crianças pequenininhas também? Tem alguma Serve para idade? pais de criança pequenininha também, né? Principalmente, né? Porque assim é de pequeno que a gente começa a alinhar, né? O Uhum. prumo do barco, né? Eu recebo
diariamente aqui no consultório pais que chegam desesperados quando percebem os efeitos da falta de atenção no processo educacional, que, entre outras coisas, flerta com o assunto que a gente vai conversar hoje, né? Sim, Mas perfeito. serve para criança pequena, para pai, para filho, para casal e para todas as pessoas que trabalham também com o comportamento humano e querem se aprofundar nesse riquíssimo universo da comunicação, né? Perfeito. Tá bacana, modéstia deixada Isso de que lado, isso tá bem legal. E isso que você falou é muito verdade, assim, as pessoas não se dão conta de que a gente precisa aprender a falar e aprender a ouvir. Uma vez eu estava lendo um livro em que o autor dizia isso, ele falava assim, olha, ninguém entra num centro cirúrgico e começa a dar ordens para o cirurgião, porque você tem consciência de que você não sabe fazer aquilo, conduzir aquele processo. Uhum. Agora, na educação e na fala e na escuta, todo mundo acha que já sabe tudo, né? Por quê? Porque você Exatamente. fala, então, né? Exatamente. E, Marcela, quando se existe um nível de especialização em todas as áreas, né? Quando a pessoa fala o que tem de comunicação e vai começar a estudar filosofia da linguagem, linguística, nossa, eu não sabia que era uma coisa tão complexa e, ao mesmo tempo, tão palatável e digerível. Porque dá para você absorver uma série de conteúdos muito bacanas e verdadeiramente se aprimorar nessa arte, né? A arte Uhum. da comunicação é uma das coisas mais importantes que a gente deveria se esmerar em desenvolver e passar para os nossos filhos. Mas isso pode ser também um papo para uma outra live, né? Falar Sim, de comunicação, que é basicamente também áreas afins, né? Que a gente sim. trabalha. A gente deixa para depois. Mas muito obrigado por deixar eu fazer aqui minha propaganda. Né? Quem quiser, dá Imagina. uma olhadinha lá. Vai ser Coisa muito boa a bem gente tem que recebido. divulgar. Que Aliás, foi uma bacana. coincidência, né? Porque eu nem sabia que ia ter carrinho aberto e tudo, né? Eu te convidei para live e eu falei, ah, legal, abri o carrinho. Uhum. Marcelo, é o seguinte, eu estava falando antes de você entrar sobre essa demanda imensa que existe dos pais sobre uma educação emocional para as crianças, né? E nos últimos anos, o mercado editorial foi inundado de livros com essa promessa, de falar sobre emoções com as crianças. Então, eu trouxe dois livros que são os mais vendidos, são best-sellers mesmo, já foram traduzidos para diversos idiomas, né? O Monstro das Cores. Eu nunca indiquei esse livro aqui no meu perfil, tá? Mas sempre me perguntam sobre ele. E o Emocionário, né? Diga o que você sente. Então, todos esses livros partem do pressuposto de que você deve ensinar os nomes das emoções para a criancinha desde pequenininha e falar um pouco sobre como é essa emoção, né? Como é que ela se manifesta em você e tudo. E aí, a partir desse conhecimento, a criança iria desenvolvendo um autoconhecimento e uma capacidade de autogestão. Essa é a promessa. Só que quando a gente pega esses livros para olhar, a gente vê que eles. O que sempre me incomodou nesses livros não é tanto a proposta de dar nomes às emoções, mas é a mixórdia conceitual. Então, assim, primeiro, tudo é emoção. Então, se você pegar aqui o emocionário, por exemplo, você tem emoções assim, ternura, amor, ódio, raiva, tensão, serenidade, alívio. Tem o que eu acho? Incompreensão, gratidão. Aqui não fala coragem, mas tem livros de emoções que falam coragem também. Enfim, admiração, blá blá blá. E aí, quando você vai para as descrições, como o Monstro das Cores se propõe a fazer aqui, é pior ainda, né? Porque eles fazem assim. Quando você está alegre, você ri, pula, dança, brinca e tem vontade de compartilhar sua alegria com todo mundo. Quando você está triste, cadê aqui a tristeza? Você se esconde, quer ficar só e não tem vontade de fazer nada. Eu acho bastante estereotipado, assim, cria cacoetes. Eu acho que a criança vai se viciar num tipo muito raso de nomeação. Ela vai ver certos comportamentos e já vai querer dar um nome sem ter nem a maturidade, nem a linguagem, nem as experiências para entender direito o que é
Uhum. experiência. Então, eu nunca gostei desses livros, né? Inclusive, eu já indiquei alguns aqui no meu perfil. Caiu. Esse aqui eu indico, mas porque ele é um livro muito engraçado, que é o Zeca Zangado, né? É. Pretende falar com as crianças sobre a raiva. Mas eu me lembro que desde a primeira vez que eu indiquei, eu falei, gente, eu indico esse livro porque ele é uma boa narrativa. Ele é uma narrativa bem construída, ele é engraçado, ele tem muitas onomatopeias, então faz a criança morrer de rir na hora que você tá rindo, tá lendo, mas não porque eu acho que ele vai ensinar gestão emocional para criança, né? Uhum. E aí muitos pais ficam perplexos, né? Quando eu falo isso, mas Marcela, são livros que têm uma intenção nobre, né? A gente precisa ensinar gestão emocional para as crianças. Então, eu queria começar assim, eu falei dessa mixórdia conceitual, né? Em que tudo vira emoção, tudo vira nome de emoção. Você poderia falar um pouco pra gente, Marcelo, o que que é uma emoção? Quer dizer, confusão, por exemplo, como é uma da incompreensão, como tem no emocionário. Isso é emoção? Não, não é emoção, né? Mas vamos lá. Eu separei até em tópico aqui algumas coisas que eu acho que vale a pena para essa pergunta, que é uma pergunta maravilhosa, né? Sócrates já falava: o início da sabedoria começa com a definição correta dos termos. Maravilhoso isso, né? Estamos falando do quê, afinal de contas, né? O título da nossa live é possível ensinar as crianças a gerirem seus afetos? Já vou dar um spoiler. Não, é impossível. É impossível. E também, né? Se fosse possível, o que explicaria tantas pessoas, tantos adultos completamente desequilibrados emocionalmente, né? Cada vez mais, desde o advento da inteligência emocional, do livro do Daniel Goleman, de 1990, né? Super intenção bacana, legal, tem muita coisa interessante ali, mas a partir dali começou a virar moda, né? E no Brasil essa moda ela tomou conta, inclusive, das bases nacionais comuns curriculares, né? O desenvolvimento das habilidades socioemocionais, que é um dos temas transversais, né? Os temas transversais são aqueles temas que têm que ser trabalhados em qualquer disciplina de qualquer ano e que, no fim das contas, eles viraram o conteúdo. Sim. Né? Porque a criança não vai mais para a escola para aprender geografia, matemática, história. Ela vai para aprender esses conteúdos transversais, esses temas transversais, e as habilidades socioemocionais, elas são as mais badaladas, né? E a questão é assim, né? Tá bom, vamos colocar uma disciplina e agora elas vão aprender a gerir as emoções. Será que quem está ministrando a disciplina, né, tem essa capacidade, né? Porque gerir as próprias emoções pressupõe um nível de amadurecimento, um nível de aquisição de virtudes, que é extremamente trabalhoso, né? E a gente vê os pais falando, puxa vida, mas a intenção do autor é maravilhosa. Tá, mas Santo Tomás de Aquino também teve uma intenção maravilhosa ao escrever a Suma Teológica, né? E aquilo é algo absolutamente divino. E o que ele quer, né, com aquele texto? Fazer com que nós possamos dominar os nossos afetos, né? Colocar rédea, né, nesses nossos desejos, né, nesses nossos desejos comezinhos, nessa pulsão emocional. O que é emoção? O filósofo Spinoza, que eu não divido com ele a crença do Deus dele, mas é inegável que ele escreveu coisas muito bacanas, né? Ele fala que emoção é a tradução que o corpo vai dar aos encontros que o corpo tem com o mundo, aos encontros objetivos. Na realidade, ele não usa o termo emoção, ele usa o termo afeto. Ele fala os afetos são a tradução que o corpo vai dar aos encontros com o mundo, né? E quando ele fala de afeto, ele está falando, entre outras coisas, do sentimento ou do sentir. E a gente usa a palavra sentir de três maneiras distintas. A gente usa a palavra sentir como sinônimo de sensação, que é um afeto, pelo Spinoza. E o que é uma sensação? Fome, frio, calor, né?
São as sensações do corpo, que também são traduções que o corpo vai dar aos encontros que a gente tem com o mundo. Minha pele está encontrando um ar frio, tá? A pele vai ser esfriada, e a tradução disso pode ser a minha sensação de frio, né? Mas o meu encontro com você, ele também pode ser traduzido em afetos, em sentimentos, em emoções e não sensações. Hoje eu estou alegre, e estou mesmo, né? A tradução que o meu corpo está dando é alegria. E a gente também usa a palavra sentir de uma maneira inapropriada, e aí que está o problema, né? Que eu falo, eu sinto que você não gosta de mim. Isso não é um sentir. Eu penso que você não gosta de mim. É uma avaliação moral, né? E que não tem nada a ver com emoções, né? E daí, se a gente for fazer uma análise ainda mais fechadinha, mais objetiva, tendo como base, por exemplo, o sistema nervoso, o cérebro humano, que é formado de diminutas células, que a gente chama de neurônio, que produzem pulsos elétricos, dão choquinhos e liberam substâncias químicas, a emoção seria um impulso nervoso, um impulso neural, e que vai preparar o indivíduo para uma determinada ação. As emoções, elas são muito importantes na nossa vida, né? E quando nós estamos emocionados, é como se a emoção estivesse nos impulsionando para uma determinada ação, ou mesmo barrando uma determinada ação, porque às vezes a melhor ação é não agir, né? Então a emoção nada mais é, em termos neurobiológicos, psicobiológicos, do que um estímulo neural que vai mover o indivíduo para a ação. Tem algumas áreas do cérebro que a neurociência já identificou, assim, é aqui que nasce tal emoção, né? O medo, por exemplo, ele nasce em regiões muito profundas do cérebro, no sistema límbico, mais especificamente numa regiãozinha chamada de amígdala, né? Os neurocirurgiões vão lá e dão um estímulo na amígdala, por intermédio de um eletrodo, e a pessoa sente muito medo, mas não sabe do quê, né? Ela sente medo, mas não tem o objeto do medo, né? Então, algumas emoções muito básicas, a neurociência já falou, mora aqui, começa aqui. Porém, né, a gente não tem área para emoções que são mais complexas. A compaixão é uma emoção, né, que toma conta da gente. Mas aonde que é a área da compaixão no cérebro? Ninguém sabe. Então, provavelmente, esse sentimento compassivo, ele é fruto da atividade de várias regiões do cérebro, né, e que a neurociência ainda não consegue explicar para nós, né? E que fique claro aqui que eu não sou um reducionista. Eu adoro biologizar ou neurobiologizar o comportamento, mas eu não acredito que o cérebro seja o formador daquilo que a gente chama de alma, de consciência, né? Eu acho que ele é um receptor, né? E como um receptor, se ele não tiver íntegro, né, a expressão da consciência, ela pode ficar um pouco dificultada, né? Então, eu sou uma pessoa que acredita no transcendente, mas não nega o imanente, não nega a matéria. É muito legal estudar Afinal de neurociência, contas, Deus psicobiologia, nos deu um né? cérebro para alguma coisa, né? Alguma Exatamente. Estamos aqui para alguma coisa, né? Estamos na matéria, né? Então, vamos tentar entender para que serve tudo isso, né? Exato. Então, Então, é mais ou menos isso, assim, para a gente partir da definição do termo, né? perfeito. Você tem Então, a alguma gente... outra definição que você gosta de usar, Marcela? Bom, De emoção? eu sempre me lembro de uma definição que nós encontramos no catecismo. Eu não separei ele aqui, mas quando a gente vai para a parte das paixões, o catecismo fala sobre... paixões é um termo do patrimônio cristão, né? Mas ah, são coisas que te afetam. E, na verdade, você não tem
culpa, vamos dizer, do que você está sentindo nesse sentido, né? Sim. E eles te preparam para uma ação ou para uma não ação, como você disse. E aí a gente já vai estar dando um passo adiante. Eu queria segurar um pouquinho, porque é o desenvolvimento aqui da nossa live, mas Tá. a emoção, ela não deve ser superestimada ou supervalorizada, né? Nesse sentido de que ela vai determinar um comportamento, né? Ela é simplesmente uma coisa que você recebe, um impacto que você recebe. E nesse sentido, ela também é muito pessoal, né? Tanto que você tinha falado do frio, que na verdade não é uma emoção, é uma sensação, né? Mas vamos pegar esse exemplo do frio. Eu me lembro quando eu fui aos Estados Unidos e pela primeira vez eu vi que era um frio, 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 né? E eu tava lá congelando e assim, morrendo de frio e andando na rua e tinha gente de bermuda e chinelo. Eu falei, essas pessoas estão loucas, o que é isso? Então, as pessoas são impactadas de modos diferentes, até nesse sentido, né? Das sensações. Então, pelo que você falou aí, então, a gente vê que esses livros já partem de uma confusão primordial entre sensações, que são, por exemplo, frio, fome, emoções propriamente ditas e pensamentos, né? Que seriam os Exatamente. juízos, né? Que você vai fazer das situações e tudo. Isso eu já acho muito ruim nesses livros, porque educa mal. Eu acho que se você não aprende a categorizar direito as coisas, isso já é um malefício, né? A primeira coisa é você botar as coisas nos devidos lugares. E para fazer isso, você precisa saber, tá, mas o que é uma emoção? Esses livros passam por cima disso. Tanto é que cada livro de emoção que você pegar vai ter um rol de emoções completamente diferente um do outro. E aí entra amor, entra paixão, entra ódio, entra confusão, entra injustiça, entra tudo. Então, esse é um primeiro problema, né? Agora, já que a gestão emocional demandaria uma maturidade, né, do indivíduo, então, o que é possível a gente esperar de uma criança nesse sentido, assim? E eu queria que, se possível, você falasse um pouquinho mais sobre essa questão do desenvolvimento cerebral mesmo, né? Porque muitas vezes a gente faz exigências desarrazoadas da criança, né? Eu já vi pais se desesperando com o comportamento de criança de 3 anos, como se aquilo já indicasse uma inclinação moral ruim da criança ou um vício, né, da criança, quando às vezes simplesmente é uma questão de maturidade cerebral, né? Olha, eu queria começar respondendo essa tua interessantíssima questão, fazendo com que a gente volte lá para os primórdios da Revolução Francesa, com um filósofo chamado Jean-Jacques Rousseau. O Jean-Jacques Rousseau, ele se insurgiu contra a educação, digamos, tradicional de crianças, né? Escreveu um livro chamado Emílio, ou da Educação. E nesse livro, ele falava o seguinte: a criança não é um adulto pequeno, né? E ele propôs ali uma série de metodologias educacionais muito românticas e que foram gradativamente sendo absorvidas pela cultura progressista, a cultura mais voltada à esquerda, né? Vamos tratar criança como criança. Mas é interessante, né? O progressismo ele vai se transformando com o tempo, né? E ele não segue nenhum tipo de coerência. E das ideias do Rousseau, acabou que a gente foi mudando, e sem perceber hoje, a gente trata crianças como adulto. Esses livros querem tratar crianças como adulto, porque eles partem do pressuposto de que se você dialogar, se você conversar, se você ensinar, a criança vai atingir um nível de abstração tamanho, né, que ela consegue, e você, conversando comigo, percebeu isso de uma maneira muito clara, né? Você fala assim, a criança pode nomear um alimento, mas não vai saber cozinhar.
Né? Uhum. O fato de nomear uma emoção não significa que ela vai ter capacidade de gerir a própria emoção. Né? E quando a gente pega os processos de amadurecimento do próprio cérebro, a gente vê o seguinte, né? O cérebro ele vai estar totalmente maduro lá por volta de 25 anos. Maduro no sentido de tudo que tinha que crescer já cresceu, tudo que tinha que se ligar já se ligou. Né? Uhum. E quando nós somos pequenininhos, primeira, segunda infância, né? A área que ainda está amadurecendo é a área mais interna, né? Aonde supostamente existem muitos neurônios que vão produzir essas tais de emoções. Né? Então a criança ela é fantasia pura, emoção pura, né? Mas as demais áreas, as áreas mais corticais, as áreas superiores, elas ainda estão muito maduras e elas não têm conexão por meio de fiozinhos, né? Não tem conexão dessa parte aqui do sistema límbico com essa parte aqui, que é o córtex, e que com o tempo vai servir de freio, né, dos ímpetos desejantes. Então, a criança ela passa primeiro por um amadurecimento subcortical, né? As conexões elas começam a ser realizadas aqui. Depois, na entrada ali da pré-adolescência, ela começa a ter o amadurecimento subcortical, cortical e cortical, subcortical. Uma via dupla. Né? Então, ela começa a modular, a ter possibilidade de modular o comportamento. As emoções nunca, porque ela vai continuar, né, sentindo a tal da emoção. Né? E a gente não escolhe a emoção que a gente vai sentir. Ela toma conta da gente. A única coisa que cabe a nós, talvez, seja conseguir, por intermédio de esforço, de empenho, de educação, de virtude, de vontade. Né? Vontade não no sentido de desejo, mas no sentido de razão. Né? Colocar freio em algum ímpeto desejante. O filósofo Kant, ele falava o seguinte, né? O homem verdadeiramente livre é aquele que decide agir na contramão dos desejos, na contramão daquilo que a emoção está pedindo para fazer. Caramba, eu gostaria de comer o quindim, eu estou com desejo, mas tenho que ter força de vontade. Né? E o cristianismo fala muito disso, o catolicismo fala muito disso, o desenvolvimento da vontade. A gente pode, talvez, de uma maneira muito simplista, viu, Marcela, localizar a vontade no córtex pré-frontal do lado esquerdo. Esse aqui mesmo. Ó. Porque é essa região que vai estar muito ativa, né? Com muito sangue, com muita atividade elétrica, quando o indivíduo está fazendo, por exemplo, um juízo moral sobre o que é certo, o que não é certo. Então, a moral está indo além da natureza. O próprio Rousseau falava isso, né? Que no ser humano, a moral ainda fala quando a natureza cala. Ou seja, já não tem mais tanta natureza, já chegou no talo, né? A emoção está se manifestando, mas a moral ainda pode dar um jeito nela. Né? Então, primeira fase de amadurecimento, subcortical, subcortical. Né? Segunda, subcortical, cortical. Terceira, cortical, subcortical. E depois, por último, a gente tem cortical, cortical, né? Que é o córtex maduro, né? E o armazenamento de informações, lógicas, informações matemáticas, informações abstratas. E é muito bacana a gente fazer também, Marcela, se você me permite mais 3 minutinhos, né? Claro. Uma correlação do amadurecimento cerebral da criança com o surgimento dos tipos de diálogo na história da humanidade. O Aristóteles fala que existem 4 tipos de diálogo. Existe o diálogo poético, que é um diálogo emocional, que é um diálogo das possibilidades, que é o da imaginação, que é o da fantasia. E houve uma época que
Só tínhamos esse tipo de diálogo no mundo, né? Nas civilizações que nos antecederam, só existia mito, narrativas, né? E as histórias abriam uma possibilidade para a gente, caramba, né? Quais as possibilidades de inter-relação? Daí, na Grécia, lá em Atenas, surge o discurso retórico, porque surge a democracia, e na democracia eu preciso seduzir o outro a votar em mim. Então tem o retórico, e o retórico muitas vezes é um embate. É um embate. Depois surge com a filosofia o discurso dialético. Eu não quero vender nada para você. Eu não quero que você me dê nada. Eu não quero teu voto, eu não quero teu dinheiro. Eu quero que você me ajude a encontrar a verdade. E daí são duas almas, né, com o coração molinho, que querem conversar, mesmo que numa oposição inicial, mas ninguém quer fazer valer a sua oposição. É a dialética. E, por último, surge o pensamento lógico, o pensamento com nexos de causalidade, né? Onde determinadas premissas vão dar origem a uma conclusão. Todo ser humano é mortal. Marcela é um ser humano, por lógica. Marcela é mortal. Olha só que legal. Olha só que bacana. Foi assim que foi surgindo na história da humanidade. Primeiro, o discurso poético. Depois, o retórico. Depois, o dialético, que pressupõe a existência do outro, a percepção de que assim, a Marcela é um ser que tem sentimento, que tem uma outra percepção do mundo. E depois, regrinhas lógicas. Olha o cérebro da criança. Nasceu pequenininha, só isso aqui funciona, né? Emoção pura, imaginação, poesia, ludicidade. Daí a criança vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e ela vai querendo se manifestar no mundo, né? E acontecem as birras, né? E ela vai querer fazer valer aquilo que ela está desejando. Retórica. A criança já vai usando de retórica, né? Aí ela vai amadurecendo, ela vai percebendo a mamãe, ela vai percebendo o papai, vai percebendo o irmãozinho, fala, caramba, não é correto. Dialética, né? E por último, na adolescência tardia, o córtex já maduro, né? A criança vai conseguir abstrair coisas absolutamente lógicas, que é o que pressupõe esses livros aí, de certa maneira, né? Que a criança já tem um córtex maduro, né? E vai trabalhar com lógica no sentido de compreender, né, a origem das emoções, o nome das emoções, o que as emoções pedem. É uma loucura, uma subversão, né, de todo o processo maturacional. Perfeito. E foi bom você ter mencionado esses 4 discursos aí do Aristóteles, porque eu sempre falo aqui no meu Instagram, os pais se preocupam muito com as histórias, especialmente contos de fadas, em que aparece um personagem que rouba ou que mente. E aí os pais falam, mas isso não vai incentivar o meu filho a roubar, a mentir, ou pelo menos transmitir para ele a mensagem de que isso é válido, que isso é certo. E eu acho que quando a gente tem essa compreensão das naturezas dos discursos, né? Olha, a criança está no discurso poético, ela está na fantasia, ela está conhecendo possibilidades humanas. E quando ela ouve uma história, é isso que está acontecendo, ela está vendo uma possibilidade humana. Se o João entrou na casa do gigante e roubou a galinha que bota ovos de ouro, roubou a harpa, não quer dizer que a mensagem que está entrando na cabeça dela é roube, né? Ela está vendo simplesmente algo que aconteceu. E justamente o fato de o pai fazer a leitura, ele faz a mediação. Ele pode, inclusive, fazer comentários ao comportamento do personagem, né? Uhum. Do tipo, que coisa feia. Faz um comentário assim, como se você estivesse comentando algo da realidade, né? Que feio. Então, isso não se faz. Enfim, né? Dá lá o seu jeitinho de deixar registrado que, olha, a gente está lendo isso aqui foi uma coisa errada. Mas não ter medo de contar a história. Até porque, se a criança mais tarde vai precisar fazer julgamentos morais, ela precisa ter material, ela precisa ter matéria. Ela precisa ter... eu vou falar para o meu filho sobre os males da mentira, mas eu nunca li para o meu filho nenhuma história em que um personagem mente. Meu filho, ele... é tudo abstrato, ele só tem os conceitos na cabeça, né?
Quer dizer, isso é uma loucura. Então, a gente, eu acho que até aqui, né? Pais, não se desesperem com as emoções da criança, porque elas Uhum. é assim mesmo, né? O processo de maturação passa por isso. E eu não sei se os antigos, se o pessoal de antigamente se desesperava com o comportamento das crianças, como os pais hoje estão se desesperando, mas Muito provavelmente não, né? não, né? Criança sempre foi criança, então É. Aham. hoje é que existe essa expectativa muito forte dessa autogestão, né? É, eu me lembro do Anthony Esolen falar no livro 10 Maneiras de Destruir a Imaginação do Seu Filho, né? É lindo Ele aquele livro, né? maravilhoso aquele livro, né? É. E aí ele fala bastante sobre as crianças incomodam, né? Ele está sendo irônico, né? Mas ele fala assim, criança incomoda, criança perturba, criança atrapalha a ordem das coisas. E é isso mesmo. Aham. A criança, ela não é difícil burocratizar uma criança, né? Então, criança é isso. Mais pro final da live a gente vai falar, tá, mas o que eu posso fazer mesmo, né? Então quer dizer que eu não vou fazer nada. Meu filho tá lá rolando no chão, desesperado, e eu não vou fazer nada. Criança é assim mesmo, vou ficar parado. Não é bem isso também, né, doutor? Mas é assim, primeiro não ter essa expectativa de autogestão emocional. Isso aí é precoce, né? Segundo, não confiar tanto somente ou não confiar exclusivamente nesses processos verbais, né, de interação com a criança. Então, a gente estava falando sobre isso na nossa conversa antes, que a gente teve antes da live, né? Com a criança pequenininha, vale muito você aproveitar, por exemplo, situações concretas e leitura em voz alta, você explorar as ilustrações ali com a criança, o que ele está o que está acontecendo aqui? Ele está com raiva? Ele tá. Por que ele ficou chateado? Eu faço isso aqui com os meninos frequentemente, né? Inclusive, eles mesmos puxam esse tipo de interação, porque eles olham a ilustração, veem que o personagem está, por exemplo, bravo com alguma coisa. Essas emoções bem básicas, né? E, Uhum. e aí eles falam, por que ela tá brava? Ah, ela tá brava porque aconteceu isso, isso e isso. E aí que a gente começa a ver também que o livro tem que ser muito bem feito, porque às vezes o texto está dizendo uma coisa e a ilustração está dizendo outra, né? Sim. Essa questão de livro para criança tem que ser uma coisa muito bem feita. É uma coisa que eu bato Se sempre você aqui. me permite, se você me permite, só uma pequena pontuação. Sim. Isso lembra aquele triângulo, né, do signo, do significante e do referente. Né? O signo é a palavra. Tá lá, é só uma palavra. Né? Mas o que ela significa? Está no dicionário, é o significante. Né? A pessoa pode conhecer a palavra, mas não conhecer a definição da palavra. Ela pode conhecer a palavra, conhecer a definição da palavra, mas não encontrar isso no mundo. Uhum. Mas não conseguir encontrar, falar, isso é aquilo. Né? E o que você está trazendo é exatamente isso. Né? Os livros eles podem trazer um significante com um desenho que não é o referente. Né? E daí só vai gerar uma confusão. Né? Sim. Porque o processo de alfabetização ele se dá quando existe uma conexão entre palavra, significado da palavra e o referente no mundo. E a gente vê hoje as pessoas totalmente analfabetas funcionais, porque elas falam de genocídio, mas não sabem o que é. Perfeito. Conhece a palavra, Perfeito. mas não sabe o significado dela. E não tem capacidade de olhar para o mundo e falar, isso é um genocídio, isso não. Então, são indivíduos que acabam sendo vítima de processos de narratividade alheios ao seu próprio conhecimento. Né? E é triste, né? Eu dei aula em faculdades, universidades por 38 anos, pelo Brasil todo, nos mais diversos cursos. Eu arriscaria dizer que 80% dos nossos alunos universitários, eles são analfabetos funcionais. Eles não conseguem ligar signo com significante
e com o referente no mundo. Daí a importância do teu trabalho. Um trabalho que, assim, foi esquecido, né, Marcela? Quem mais Sim. faz do jeito que você faz? Pouquíssimas pessoas, né? E os pais têm que aprender contigo, porque cabe aos pais fazer isso, porque na escola não vão fazer, ponto. Não vão fazer. Na escola vão cooptar a alma do teu filho, né? E os E próprios... transformá-lo num ateu, né? Numa feminista, É, né? Num ideólogo de um mundo que jamais vai existir. e pior, os livros mais recentes que têm sido feitos para crianças já são frutos também de uma tentativa de idiotizar as crianças nesse sentido, usando Exatamente. expressões e despertando sentimentos totalmente descolados do referente da situação real, né? Sim. A gente percebe que existe esse movimento mesmo nos livros infantis mais recentes, Uhum. né? Muito triste isso. Inclusive, o professor Olavo ele falava das palavras gatilho, né? Que são justamente essas palavras esvaziadas de conteúdo. O conteúdo não importa. Só importa a Uhum. reação emocional que ela desperta no ouvinte. E aí você vai tendo Uhum. um discurso inteiro sendo construído com palavras gatilho. E não tem É. referente nenhum, não tem substância nenhuma aquilo ali. Mas aquilo motiva as pessoas à ação, né? Olha Uhum. a emoção agindo, né? E É. aí a ação a tomar vai ser a ação que for gritada no ouvido daquela pessoa, né? Uhum. Então é um processo de desumanização mesmo, que ocorre pela linguagem, né? Então, Linguagem é quase tudo, né? é, Para o ser humano, é, né? Uma vez que o pensamento ele reflete muito o que passa na nossa alma, e a linguagem é a tradução do pensamento, é a tradução da alma, né? É uma das coisas que eu falo lá no curso, né? Quando uma pessoa está falando, quando você está falando comigo, você está me dando a tua alma, né? Está me dando a tua alma. E daí tem pessoa que só ouve. O ouvir é biológico, o escutar é uma decisão, né? Caramba, meu. O escutar é um mundo interpretativo, né? Deixa eu entender, né? E a alma da gente é muito mais do que o pensamento. E também muito mais do que a palavra, né? é, Muito mais do que a palavra. E se a alma já é mais do que a palavra, quando você não domina a palavra, aí você não consegue expressar a tua alma. é. E se você não consegue expressar a tua alma, você vai ficar aprisionado dentro de você durante a vida toda. Isso é desesperador. Isso é desesperador, né? É. Só para encerrar essa sessão aqui da nossa conversa, né, sobre essa falta de coerência entre o que está escrito no livro e a ilustração, enfim, a criança não identifica aquela experiência, né, olhando para o livro. Esses dias a gente estava lendo um livro aqui de João e Maria, e o ilustrador, o texto dizia assim, que a mãe ficou muito triste quando teve que abandonar os filhos na floresta. Só que na ilustração ela estava com o rosto feliz, alegre. E aí a minha filha olhou e falou: "Mas ela tá feliz". Aí eu olhei, e agora, né? Eu devia ter olhado essa ilustração melhor antes de ler esse livro. Aí eu falei: realmente ela tá sorrindo aqui. Aí a minha filha ficou olhando assim: "Tá errado". Aí eu falei: eu acho que o ilustrador não leu direito a história, né? Ilustrou assim, sei lá, ilustração gerada automaticamente por inteligência artificial, que agora tem, né? Esse programa assim. Uhum. É. Mas então, Marcelo, já que a gente não pode. Olha só, a gente conversando dá a impressão que tem 15 minutos que a gente está se falando, tem uma hora, que já vai dar uma Pois hora de é, live. pois Mas é. então vamos nos encaminhar aqui, né, para o seguinte: já que a gente chegou à conclusão, tá? Esqueça esse negócio de gestão emocional das crianças. Você pode sim falar de nomes, de emoções, mas é aquela história: falar feijoada não quer dizer que a criança vá fazer uma feijoada, né? Você pode falar de nomes, de emoções, pode até ler esses livros se quiser, né? Tem alguns assim que até passam, digamos, tem um aqui que eu acho bem humorado. Ele se chama Hoje Me Sinto. Ele é engraçado porque ele traz umas coisas que não são emoções absolutamente. Por exemplo, hoje me sinto jupiteriano. Aí tem assim o menininho
Isso aí não Aham. dá a definição, só fala assim, hoje me sinto jupiteriano. Eu achei bem divertido esse livro. Você pode brincar com isso, pode e tudo, mas sem nenhuma expectativa de educar emocionalmente uma criança pequena. O processo é muito mais longo, né? Uhum. Mas então, Marcelo, o que que dá para fazer até lá, então? Se a gente não vai educar emocionalmente a criancinha, mas a gente já percebe certas inclinações, né, da criança, vamos dizer, um filho que é mais irascível, ou outro filho que é mais preguiçoso, ou outro filho que, enfim, qual é o caminho, então, É, que a dá para gente fazer deve? muita coisa. Dá para fazer muita coisa, né? Você colocou para mim, logo no nosso primeiro call, né, no nosso bate-papo, a importância dos processos não verbais. Quando a gente fala de linguagem, a gente se atém muito à linguagem falada, escrita, mas existe, né, a linguagem fisiológica, a linguagem corporal, né, as feições, a fisionomia. Né? E quando a mãe verdadeiramente interage com o filho, coisa que acontece cada vez menos, porque o tempo não é de qualidade, porque as crianças estão abandonadas a tablets, televisões, mas quando ela interage, desde pequenininho, no berço, a criança já nasce, né, com circuitos cerebrais que vão capacitá-la a perceber as alterações na fisionomia, nas microexpressões faciais. Tem um psicólogo já muito velhinho, chamado Paul Ekman, né, que foi um dos maiores estudiosos das microexpressões. Né? A gente, mesmo quando quer esconder uma emoção, se você for filmada e depois passar em câmera lenta, você vai ver determinados comportamentos da tua face. Né? Tem até um menino aqui no Brasil que tem um canal no YouTube, né, chamado Metaforando. Ele faz um trabalho muito bacana. Né? E é a teoria do Paul Ekman. Né? A interação, o carinho, o olhar, né? A vivência da mãe com a própria criança, no sentido de viver as emoções na prática, em processos não verbais e afetivos, isso já é por si só uma educação afetiva. Tanto é que existem relatos muito tristes, diga-se de passagem, de crianças que foram abandonadas em orfanatos muito cedo, quando eram bebezinhos ainda, por causa de guerras, órfãos das guerras do leste europeu. E por mais que as enfermeiras nesses locais quisessem cuidar dessas crianças, eram muitas crianças. Né? Então elas conseguiam deixar eles limpinho e amamentar. Mas daí tá a criança lá no berço chorando, 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 e ninguém vem ao auxílio dela, pegá-la no colo e acalentá-la. E ela não vai ver faces num momento da vida dela, né, que o cérebro está ávido por ser estimulado por feições. Né? Até os 2 anos de idade. Se a criança não ver essas feições, ela não mais conseguirá, por toda a vida, fazer esse reconhecimento sutil e automático das emoções, ainda que não verbalizadas. Né? E Nossa, eles crescem com déficits terríveis de interação social, exatamente por isso. O que me que é o preocupa que está muito, acontecendo hoje. exatamente, é o que está acontecendo hoje, né? Porque as crianças já não interagem mais, elas estão aqui nos celulares, elas estão na tela, e a Covid veio piorar ainda mais isso, principalmente com crianças pequenininhas, que passaram os 2 primeiros anos vendo pessoas com máscaras, Nossa, não face tendo shield. a absorção daquelas informações neurais imprescindíveis naquela janela de oportunidade que se abre nos 2 primeiros anos e depois se fecha. Né? Meu Deus. Terrível isso, né? Agora, é inegável que o desenvolvimento das virtudes, ele é, por si só, uma educação afetiva e emocional. Né? E os pais podem falar, eu tenho medo que os meus filhos se desvirtuem.
mas 90% dos pais não sabem definir virtudes. Não sabem quais as virtudes são as mais importantes, e existem virtudes mais importantes, tanto é que são chamadas de cardeais e teologais, né? E desconhecem que existem métodos para você ter uma educação virtuosa, né? Tendo como objetivo o desenvolvimento das virtudes cardeais, entre elas, né? Prudência, justiça, coragem, fortaleza e temperança, né? E fé, esperança e caridade, né? E a gente vê essa sabedoria, ela é muito antiga, muito antiga. E ela aparece em todas as civilizações. Ela aparece na civilização indiana, ela aparece na civilização chinesa, ela aparece na civilização ocidental. O cristianismo absorveu isso, né? Paulo falava, não importa que é pagão, é bom, é verdadeiro, é belo, é uno, tem que ser absorvido. Tem que ser absorvido. Mas isso talvez é papo para uma outra live, né? Eu ia te pedir isso, porque a gente chega aqui no cerne da questão, né? Os pais estão muito preocupados com o que as crianças estão sentindo. Mas será que a preocupação está no lugar certo? Né? Será que a preocupação central não deveria ser que hábitos eu deveria estar ensinando para o meu filho, adestrando mesmo em hábitos? Não é esperar que ele compreenda a importância, Exatamente. blá, blá, blá. Não, é adestrar em bons hábitos para que aquilo floresça em virtudes depois. E aí, tanto faz o que ele vai sentir. Né? Porque ele vai se orientar Marcela, da forma os correta. psicopedagogos modernos agora vão querer nos queimar na fogueira. Né? Ainda bem que aqui é terra de ninguém. Querem adestrar as crianças, opressores. Né? E é isso mesmo, é um adestramento, né? Feito com muito amor, né? Feito com muito amor. Né? A gente vai ter que falar disso. Doutor né? Marcelo, você pode falar disso? Você pode falar disso com a gente num outro momento? Claro, seria adoraria. A fase 2, né? Seria a live, sei lá, as favas com as emoções. Cultive virtudes. Isso. Muito bom. Né? As então favas tá convidado, com as emoções. tá convidado. O importante são as virtudes. Então, com certeza a gente vai fazer sim uma nova live. Vamos ver aí uma data. E tenho certeza de que os pais vão aproveitar muito, como devem ter aproveitado com certeza essa live aqui, que obviamente vai ficar salva. E eu espero realmente que tenha sido útil para vocês, tá? Que estão assistindo, porque quando eu conversei com o Dr. Marcelo, eu falei, pronto, ele desfez o nó aqui. Eu estava incomodada com esse negócio dos livros das emoções, mas não sabia dizer exatamente porque a qualidade literária é ruim, a gente percebe isso, existe uma super promessa, né? Que é irrealizável, mas estava faltando ainda amarrar direito os pontos e explicar com todas as letras, né? Por que esses livros não funcionam? Por que essa expectativa está deslocada? Né? E o que a gente pode fazer verdadeiramente com as crianças e para que a gente chegue lá, né? Porque todos queremos filhos equilibrados, todos queremos filhos que sejam capazes de fazer boas escolhas, né? E eu me lembro até que você mencionou na nossa conversa, né? De nada vale um canalha, né? Daqui a muitos anos, um canalha que saiba nomear todas as suas emoções. Um canalha polido, né? Um canalha culto, né? Erudito. Né? E, na verdade, eu sempre que se fala disso, né, de um canalha culto, eu me lembro daquele livro Retrato de uma Senhora. Né? Eu não sei se esse pessoal aqui já leu, já conhece esse livro, mas é um livro maravilhoso. O Henry James, ele é um autor muito bom para falar sobre essa falsidade profunda, né? Essa maldade moral por trás de uma linguagem polida, né? Esse é o grande assunto dele, né?
Uhum. E aí, nesse livro, aparece um sujeito que é isso, ele é um erudito, ele consegue conversar sobre todos os assuntos, ele tem uma apreciação artística muito refinada, ele é um sujeito muito refinado, ele só ouve boa música, ele tem obras de arte na casa dele e tudo. E ele comete um ato atroz, assim, contra a personagem principal da Isabel, que é se casar com ela de forma absolutamente pensada, planejada, milimetricamente calculada, porque ela era uma moça rica, ela tinha recebido uma herança e tudo, e aí depois do casamento é que ele revela toda a frieza, né, da pessoa dele. E ela se encantou com ele pela linguagem, né? Que ela ficou fascinada com a elegância Uhum. dele, né? Com aqueles modos refinados e tudo. Então, é isso. Eu achei que essa história fecharia bem a nossa live de hoje, né? Cuidado com essa confiança nessa gestão emocional, né? Nesse Uhum. discurso, né? Que pretende educar as crianças, né? A educação de uma criança é muito mais do que isso. E, por outro lado, não é uma coisa impossível, né? Então, tenho certeza de que na próxima live isso vai ficar mais claro. Que bacana. Nossa, vai ser um prazer enorme voltar aqui à sua casa virtual. Muito obrigado, viu? Prazer Adorei. é todo meu, É, doutor Marcelo. Foi é. maravilhoso como eu achei que ia ser. E eu te agradeço mais uma vez muitíssimo, tá? E vou tentar extrair aí tudo que eu puder aí na próxima live. E, pessoal, Muito obrigado. acessem lá o perfil do doutor Marcelo, vejam o curso dele que está com o carrinho aberto agora. Eu tenho certeza de que vai ser muito útil, inclusive para pais de adolescentes, porque o grande terror também, né? Não é só a criança pequena, o adolescente mete medo também. Uhum. Tá metendo medo nos pais muito, né? E eu tenho certeza de que os pais vão se beneficiar muito aí com tudo que você tem ensinado. Tô. Muito obrigada. Eu gostaria de fazer o mesmo pedido para talvez alguns seguidores meus que possam estar por aqui, que porventura não te conheçam, né? Não deixe de maratonar, né? O feed da Marcela tem umas coisas muito bacanas mesmo. Né? E você tem curso Obrigada. também, não tem? Tenho. O curso Tem, de né? leitura em voz alta para crianças. Tem. Fica eterno ou Não, você vai abrindo? a gente vai abrir agora, por agora. Eu não tenho a data certinha, mas a gente vai Legal, abrir. que E ótimo, que é bacana. um curso que os pais gostam muito, graças a Deus, porque ele foi feito com Que todo legal. Eu carinho e vou tem querer fazer. atingido seus objetivos aí. Que ótimo. Marcelo, muito obrigada, tá? Fique com Eu que Deus então. agradeço. Obrigada a vocês que ficaram aqui, pessoal. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Um beijo para todo mundo. Valeu, obrigado. Tchau, Obrigada. Marcelo. Tchau, tchau.